pessoal! Vamos agora resolver algumas questões sobre neoplasias gastrointestinais envolvendo cólon, reto, canal anal, fígado e intestino delgado para a gente dar aquela fixada e acertar tudo na prova. Simbora! Questão 1. Gente, em relação à síndrome de Lynch, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A chance de desenvolver câncer é de aproximadamente 80% ao longo da vida. Meio alto esse negócio, né? Vamos adiante. No tipo 2, os tumores de cólon estão associados a tumores de mama e endométrio. Bom, a gente viu que realmente no tipo 2, os tumores de cólon estão associados a tumores extraintestinais. Mas mama, a gente não ouviu falar de mama, né? A gente ouviu falar de endométrio, útero, né? Pelve renal, mas mama não. Vamos adiante. Os tumores são mais frequentes do lado esquerdo e correspondem... Aí já tá errado, gente. Lado esquerdo, não. A gente viu que síndrome de Lynch está associada a tumores de cólon direito, tá bom? Então, ó, tá de cara, gente, incorreta. Mas vamos continuar porque é uma questão educativa, tá? Os tumores podem se desenvolver na ausência de fatores de risco ambientais. Sim, por quê? Porque é uma doença autossômica dominante, hereditária. Tumores sincrônicos podem ser encontrados em cerca de 5% dos casos. A gente viu que geralmente 3% dos casos estão associados a tumores sincrônicos, né? Então, tá, verdadeiro. Tá próximo disso daí, tá? Então, o que é que fica de educativo nessa questão? Que a chance de desenvolver câncer na síndrome de Lynch é de aproximadamente 80%, gente, ao longo da vida. Isso é muito alto, tá? Então, vamos lá fazer só uma breve revisão. Lynch, 5 a 10% dos cânceres coloretais estão associados a essa síndrome. Ela está associada à mutação do MSH2 e do MLH1, principalmente tumores de cólon direito. Foi aí que a gente conseguiu acertar a questão, porque ficou fácil, né? Uma questão que parecia difícil, cheia de porcentagem, cheia de coisa, transformou uma questão fácil. E está associada a um maior risco de tumor sincrônico ou metacrônico. Então, a própria questão falou pra gente que tumor sincrônico ou está associado, aproximadamente 5% dos casos evoluem com tumor sincrônico, tá? E, dentre os outros sítios, o principal é o endométrio. E não envolve mama, tá bom? Então, a resposta da questão, letra C, sem sombra de dúvida, só por conta disso daqui, ó. Cólon esquerdo. Essa questão, gente, fica para vocês como realmente um lembrete de que nem sempre a gente precisa saber de tudo isso para responder uma questão, tá? É ter calma na hora da prova e ler com tranquilidade, lendo com tranquilidade, a gente vai encontrar aquela coisinha ali que a gente vai ter certeza, não vai restar dúvida, a gente vai marcar aquela questão com tranquilidade, tá bom? Questão 2. Ainda sobre síndrome de Lynch. Depois do câncer coloretal, qual é o órgão mais acometido por câncer na síndrome de Lynch? A gente acabou de ver isso no slide anterior, gente. O útero, né, ele está muito associado ao câncer de endométrio. A principal manifestação extraintestinal é o câncer de endométrio. Beleza? Simbora, próxima questão. O câncer coloretal é o tumor mais comum do trato digestivo no mundo ocidental. Do ponto de vista genético, 80% dessas neoplasias são, de forma esporádica, relacionadas à síndrome de Lynch 1, síndrome de Lynch 2, relacionadas à PAF, câncer coloretal hereditário não polipose, que é a mesma coisa que a Lynch, né? Daí a gente já consegue até excluir isso daqui. Então, 80% dessas neoplasias, gente, a gente viu que ocorrem de forma esporádica, não estão relacionadas a nenhuma síndrome polipose, não são hereditárias. A maioria dos cânceres coloretais, 80% dos cânceres coloretais, ocorrem de forma esporádica. Por isso que o rastreio é feito na população geral acima de 50 anos. Certo? Questão 4. Homem, 62 anos, diagnosticado com carcinoma espinocelular de canal anal de 3,5 centímetro. Assinale a alternativa terapêutica adequada para o tratamento dessa lesão. Gente, essa é aquela questão que a gente olha e a gente fica feliz, porque é a questão que a gente vai acertar com certeza, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, câncer de canal anal, qual é o tratamento? Não é cirúrgico, tá? Não é cirúrgico. A gente vai fazer o quê? Químio e radioterapia. Beleza? Questão 5, gente. O fígado é sítio de vários tumores benignos.
Qual tumor abaixo tem o maior potencial de malignização? Gente, vamos lá. Revisar os tumores hepáticos. Hemangioma é o mais comum, mas não maligniza. Associado a CIVD naquela síndrome de Casabar-Merritt, e só opera se tiver crescendo, se tiver com sintoma ou se a gente tiver dúvida diagnóstica. Hiperplasia nodular focal também não maligniza, gente, tratamento conservador, tá bom? E o adenoma sim, é o tumor que vai malignizar e vai romper, então o tratamento dele vai ser cirúrgico e a gente vai ter que suspender o anticoncepcional, certo? Então, qual é o tumor que tem maior potencial de malignização? Adenoma, tá? Ficou fácil. Questão 6. Paciente de 67 anos com tumor de reto médio a 6 centímetros da margem anal. Qual o melhor exame para avaliar a presença de invasão do mesorreto e linfonodos? Gente, a gente viu isso na parte de estadiamento, que para os tumores de reto, a ressonância magnética, ela vai ser importantíssima, mais do que a ultrassom endorretal, para a gente avaliar a invasão de mesorreto e linfonodos. E isso daqui, gente, invasão de mesorreto é muito importante para o prognóstico desses pacientes, tá? Da gente tirar, fazer uma ressecção completa de mesorreto. Então, resposta é ressonância magnética. Aqui, ó, só lembrando, né, o estadiamento no reto, a gente tem que solicitar essa ressonância de pelvo para a gente avaliar melhor o TIN. E questão fácil, não tem dúvida, tá bom? Vamos lá, mais uma. Paciente de 39 anos, diagnosticado por biópsia com carcinoma epidermoide de canal anal. Mais uma, minha gente. Não foi evidenciado linfonodo loco-regional. Qual é o tratamento de escolha? Gente, pelo amor de Deus, segunda questão da SES sobre isso. Essa daqui, ó, foi de 2018. Quimio e radioterapia. Certo? Não tem dúvida. No tratamento da metástase hepática de câncer coloretal, o que é correto afirmar? Vamos lá, questão grande, a gente já vê um monte de texto, já fica nervoso, né? Um monte de coisa que a gente nem conhece, mas vamos lá aos pouquinhos. Às vezes a gente aprende com a questão, tá? Então vamos lá. A ressecção só está indicada na presença de nódulo único com diâmetro máximo de 5 centímetros. Eita, que ele misturou, foi tudo, né? Botou nódulo único de até 5 centímetros, aí misturou com critério, né, de Milão ali. Gente, não, a gente viu que o câncer metastático, né, a metástase hepática de um câncer coloretal, a gente sempre vai ressecar, porque ele está associado a um aumento significativo de sobrevida, de até 60% em 5 anos, né? Sempre que a gente puder tirar a lesão toda, fazer uma ressecção R0, que a gente tira todo o tumor, mantendo uma boa reserva hepática. Não tem muito isso de um nódulo, 5 centímetros, não tem muita regrinha, tá bom? Então, não vamos marcar essa daí não, vamos passar direto. Próxima alternativa, tomografia de emissão de pósitron, né, o FDG-PET, pode detectar tumores adicionais extrahepáticos em pacientes que já utilizaram os meios tradicionais de investigação. Gente, conhecimento geral. O PET realmente é um exame de alta sensibilidade, ele não é muito específico, mas ele é muito sensível. E ele pode sim detectar tumores adicionais, tumores extrahepáticos que não foram detectados em métodos tradicionais, e aí isso pode contraindicar uma ressecção de uma metástase hepática. Então, o PET ele tem um papel importante no câncer coloretal com meta-hepática, para a gente pesquisar tumores extrahepáticos adicionais que não foram detectados por tomografia, que podem vir a contraindicar uma ressecção. Então, isso daqui, ó, por enquanto está bem correto, mas vamos terminar de ler as outras alternativas para a gente aprender com a questão. Ressecção hepática deve ser indicada como critério, pois ainda apresenta mortalidade alta, mesmo quando realizada por grupos experientes. Gente, a ressecção hepática ela deve ser indicada sempre que possível, tá? A mortalidade ela é muito baixa, ela beira assim 5%, menor do que 5%, e a sobrevida, como já foi dito, em 5 anos chega até 60%, então vale muito a pena. Não é uma mortalidade alta não, tá? Tem uma mortalidade baixa. A ablação por radiofrequência é uma alternativa para as lesões irressecáveis, mas apresenta risco elevado de sangramento. Então, a gente está aprendendo aqui com essa questão, tá? São alternativas à ressecção hepática, mas, gente, o erro aqui é que não tem elevado risco de sangramento e também não é uma alternativa para essas lesões irressecáveis, tá certo?
E a última alternativa é que a ablação por radiofrequência está associada à quimioembolização, obtém melhores resultados que a ressecção cirúrgica. Também não. São tipos de tratamento, né, que não envolvem ressecção cirúrgica, são menos invasivos, mas que não têm melhores resultados do que a ressecção cirúrgica. Essa ressecção cirúrgica ainda é a melhor tratamento para as metástases hepáticas de câncer coloretal. Então, gente, a resposta está aqui na letra B. E aí fica como educação para a gente, como aprendizado para a gente, que se a gente pensa, né, em contraindicar uma ressecção, a gente pede esse PET porque ele tem esse potencial de diagnosticar tumores extrahepáticos que podem levar a essa contraindicação da cirurgia, tá bom? O valor dele é esse. Vamos lá para a próxima questão. Pacientes com metástases hepáticas de tumores coloretais têm sido cada vez mais indicados para cirurgia com intenção curativa. Verdadeiro, né, gente? Em relação a essas metástases, é incorreto afirmar que... Outra questão sobre metástase hepática. Vocês estão vendo que é um assunto queridinho da SES. Vamos lá. O fígado é o único órgão envolvido secundariamente em até 1/3 dos casos. Bom, o fígado é o principal órgão envolvido e muitas vezes ele realmente é envolvido isoladamente, realmente, sozinho. Por quê? Porque a drenagem ali vai para a porta e o primeiro órgão que chega é o fígado, tá bom? Vamos lá para a alternativa B. A metástase sincrônica ao tumor primário é diagnosticada em cerca de 15 a 30% dos casos. Tá dando várias informações que a gente não tem certeza. Vamos adiante para a gente ver se a gente consegue achar o erro, né? A sobrevida média global em portadores de metástase hepática coloretal não tratados é de 6 a 12 meses, certo? Também não temos certeza. Vamos lá para D. As curvas de sobrevida de pacientes tratados por ressecção cirúrgica R0 não diferem significativamente das curvas de sobrevida dos pacientes tratados com terapias ablativas. Gente, a gente acabou de ver que a ressecção hepática está associada a uma sobrevida em 5 anos de até 60%. Então, é muito melhor do que terapias ablativas menos invasivas, certo? Então, tá de cara a letra D incorreta. Mas vamos continuar para a gente continuar aprendendo com essa questão. Cerca de 30% dos portadores de câncer coloretal irão apresentar metástases metacrônicas. Então, isso daí está correto. Então, essas porcentagens, gente, vale a pena eu ficar aqui falando para vocês, a gente saber de tudo isso, 30%, 15% a 30%. O fígado é um único órgão, em até 1/3 dos casos. Isso a gente não vai saber, mas a gente precisa saber o do essencial, que a ressecção é R0, ela vai estar associada a um aumento de sobrevida muito grande, então isso vai ser muito melhor do que qualquer outro tipo de terapia. É assim que a gente acerta a questão, tá certo? Vamos lá, questão 10. Quais das opções abaixo não é um critério favorável à ressecção local de um tumor de reto? Vocês lembram, minha gente, do tratamento de tumor de reto? Vamos lá relembrar isso. Reto alto e médio, a gente vai indicar ressecção abdominal baixa, ou seja, um tratamento semelhante ao que a gente faz no câncer de cólon, preservando o esfíncter, tá certo? E no caso do reto baixo, que é aquele tumorzinho ali, ó, de 5 até 8 centímetros da margem anal, a gente vai indicar geralmente amputação abdominoperineal. Em alguns casos, ou seja, nos tumores de baixo risco, é que a gente pode indicar a ressecção local transanal. E quais são esses tumores de baixo risco? Tumores polipóides, pequenos, bem moderadamente diferenciados, T1 ou T2, sem invasão linfovascular. Então, vamos lá voltar para a questão, minha gente. Qual das opções não é favorável à ressecção local do tumor de reto? Tumor móvel e não fixo. Geralmente, tumor móvel é uma coisa boa, tá certo? Então, assim, seria favorável. Tumor fixo, geralmente, é aquele tumor que está infiltrativo. E isso não seria bom, tá? E isso seria um critério de alto risco e não de baixo risco. Adenocarcinoma mal diferenciado à histologia. Mal diferenciado, bom, tá aí de cara, né, gente? A gente viu que mal diferenciado não é coisa boa. Bom é ser bem ou moderadamente diferenciado. É aí que a gente indica essa ressecção. Então, ó, letra B, não é um critério favorável. Mas vamos continuar. A ausência de invasão linfovascular é um critério favorável. Tumor menor que 3 centímetros e que compromete menos de 50% da luz do reto seria um critério favorável. Tumor pequeno e compromete pouca luz do reto. Tumor N0 pela ultrassom endorretal ou ressonância. Um tumor sem acometimento linfonodal também seria um critério de bom prognóstico. Tá certo? Então, o que não é
favorável seria um adenocarcinoma mal diferenciado. Fácil também, gente, vai. Questão 11. Um paciente queixando-se de dor no hipocôndrio direito realizou uma tomografia computadorizada, cujo laudo incluía a frase. Vamos lá. Tumor hepático que sofre impregnação centrípeta, pelo contraste iodado na tomografia, quase se tornando homogêneo ao parênquima hepático adjacente na fase tardia. Essa frase descreve característica radiológica do seguinte tumor. Gente, centrípeto, vocês estão lembrados disso? O que é centrípeto? Vamos lá, revisar isso daí. Hemangioma, como é a característica radiológica do hemangioma? Capta contraste na fase arterial e na fase tardia esse contraste, ó, ele se dirige para o centro. Tem essa distribuição centrípeta, certo? Então, o que é que ele está falando? Ele está falando do hemangioma. Mas vamos aproveitar para revisar os outros tumores benignos, os aspectos radiológicos, que é o que eles gostam de cobrar em prova. Na hiperplasia nodular focal, o que é que acontece? Uma rápida captação homogênea na fase arterial e na fase venosa, uma rápida perda de captação, ficando só aquele centrinho hipodenso, com aspecto de roda de carruagem. E no adenoma, uma rápida captação heterogênea do contraste. Tá bom? Então, aqui, ó, um hemangiomazinho, que é exatamente o que ele descreveu na figura. Tá lá a lesãozinha hipodensa aqui, na fase sem contraste, a captação periférica, e aqui, ó, esse contraste periférico foi se dirigindo cada vez mais para o centro, distribuição centrípeta, hemangioma. Então, resposta, hemangioma cavernoso, certo? Questão 12. Qual das metástases hepáticas abaixo é melhor indicada para uma ressecção cirúrgica? Vamos lá. Secundária é o tumor carcinoide de ilho terminal. Gente, a gente viu que as metástases secundárias a tumores carcinoides, elas são passíveis à ressecção cirúrgica. Mas vamos terminar de ler para a gente ter certeza que essa é a melhor opção. Então, secundária é um tumor de pâncreas? Não, gente, a gente não resseca a meta de pâncreas. Tumor de esôfago? Também não. Meta hepática de estômago? Não. Meta hepática de pulmão? Não. Então, resposta aqui, ó, facinho, letra A. Meta hepática secundária é um tumor carcinoide de ilho terminal. É indicação de ressecção cirúrgica. Questão 13, gente, sobre o câncer hepático. É correto afirmar que... Eita, questão enorme também, mas vamos lá. Os tumores primários são mais comuns que os tumores secundários. Os tumores primários, malignos, porque ele está falando de câncer, né? São mais comuns do que os secundários? Não, gente, a gente viu que os tumores metastáticos, ou seja, os secundários, são mais comuns do que os primários. Então, isso daqui está errado. O colangiocarcinoma é o tumor primitivo mais frequente. Gente, eu falei de colangiocarcinoma aqui? Não falei, não, tá? Então, o mais frequente é o hepatocarcinoma, não confundam. O colangiocarcinoma intrahepático, ele existe também, é um tumor maligno do fígado, mas ele é infrequente. O mais frequente é o hepatocarcinoma, é o HCC, não é o colangio, não confundam, tá certo? Então, não. Letra C. O hepatocarcinoma em pacientes cirróticos deve ser tratado sempre com transplante hepático, desde que o número de tumores ultrapasse 4, segundo os critérios de Milão. Não, gente, tá errado, né? Critérios de Milão, a gente viu uma lesão até 5, 3 lesões até 3, sem invasão vascular, tá certo? Então, ele falou aí, desde que o número de tumores ultrapasse 4, já tá errado. Então, vamos lá. A cirrose biliar primária é a doença mais frequentemente associada ao desenvolvimento do colangiocarcinoma. Eu não sei, eu não falei nada disso. Vamos deixar essa questão aqui para depois. Vamos ler a próxima alternativa. Um paciente com metástase hepática de câncer coloretal, apresentando um nódulo único localizado no segmento 6 e menor que 5 centímetros, com intervalo livre de doença entre detecção do tumor primário de doença hepática de mais de 12 meses, com o CEA menor do que 200, foi submetido a uma hepatectomia direita. Beleza, ele tinha um tumor lá, deu para ressecar, fez a hepatectomia direita. O tumor primário foi linfonodo negativo. Pode-se afirmar que o paciente deve apresentar sobrevida em 1 ano maior do que 80% e de 5 anos maior do que 50%. Gente, isso tá corretíssimo, é isso mesmo, tá certo? Então, primeiro que o tumor primário foi linfonodo negativo, a gente acabou de ver que o principal critério associado à sobrevida é acometimento linfonodal. Então, só
do paciente não ter linfonodo acometido, a chance de sobrevida dele em 1 ano é maior do que 80%, e o fato da gente ter ressecado a metástase hepática dele aumenta a sobrevida em 5 anos para até mais quase 60%, mais do que 50%. Então, a resposta correta é a letra E, tá certo? E a principal doença associada ao desenvolvimento do colangiocarcinoma é a CEP, não é a cirrose biliar primária, tá? Mas a gente nem falou de colangiocarcinoma, esqueçam isso, essa questão dava para acertar tranquilamente aí, ó, só lembrando do que a gente falou na aula, tá certo? Vamos lá, que estamos finalizando. Questão 14. Um paciente de 70 anos apresenta queixa de evacuação com muco nas fezes. Uma colonoscopia revela uma lesão ulcerada de reto a 15 centímetros da borda anal. Gente, é o quê? Reto o quê? Reto alto. A biópsia revela adenocarcinoma de reto. Qual a melhor conduta para o caso? Amputação abdômeno-perineal para um tumor de reto alto? Não, gente, né? A gente vai indicar ressecção abdominal baixa. Retossigmoidectomia abdominal com anastomose coloretal. Gente, ressecção abdominal baixa nada mais é do que isso daqui, uma retossigmoidectomia abdominal com anastomose coloretal. Em outras palavras, é isso, tá? Letra C, vamos continuar. Radioquímio sem cirurgia não, gente. Isso é tratamento para o quê? Canal anal, não é isso? Letra D, tratamento neoadjuvante com radioquimioterapia, seguido de retossigmoidectomia anterior. Gente, também não, a gente não vai indicar quimioterapia neoadjuvante nesses pacientes porque é um tumor de reto alto, não vai ter necessidade. A gente indica para aqueles tumores de reto baixo, a QT neoadjuvante. E a última alternativa, a colectomia total com anastomose ilioanal em J, viagem total. Então, só para revisar aqui, ó, aquele mesmo slidezinho, alto, médio, ressecção abdominal baixa, preservando o esfíncter, baixo, a amputação abdominoperineal, com colostomia definitiva, a não ser que o paciente tenha esses critérios aí de bom prognóstico, e aí, nesses casos, a gente pode realizar ressecção local transanal. Tá? Resposta da questão, retossigmoidectomia abdominal com anastomose coloretal, sem dúvida, tá? Questão 15 e última questão. Um homem de 54 anos perdeu um irmão com câncer de cólon, fenótipo com alta estabilidade de microsatélites. Então, esse homem de 54 anos perdeu um irmão com câncer de cólon aos 42. O irmão desse homem teve um câncer de cólon com menos de 50 anos, certo? Sua irmã fez o teste que mostrou uma mutação no gene MLH1, que é aquele gene que está associado à síndrome de Lynch. Nosso paciente fez o teste genético que foi negativo e ele é assintomático. Seu rastreamento, prevenção, para o tumor de cólon, deverá se basear em... Gente, esse paciente aí, ele jogou esse MLH1, ele jogou irmã, teste genético, misturou tudo, mas no fim das contas, esse paciente aí fecha critério para síndrome de Lynch? Tem mais de 3 pacientes aí na família. Primeiro de tudo, de acordo com os critérios de Amsterdã, tem mais de 3 pacientes aí na família diagnosticados com o tumor de colo retal associado à síndrome não polipoide ou qualquer outro tumor associado à síndrome não polipoide. Primeiro que não tem esses 3 ou mais familiares acometidos pela doença, tá? Tem uma irmã que fez um teste que mostrou mutação, teve um irmão que foi diagnosticado com a doença, mas só tem 2 familiares aí, um deles nem apresentou o câncer, só tem a presença da mutação. Então, não fecha critério para a síndrome de Lynch, minha gente. Então, o rastreio vai ser normal, vai ser como um câncer esporádico, tá certo? Então, colonoscopia agora e a cada 10 anos. Então é isso, gente. Com essa questão, a gente finaliza a nossa revisão, nossas questões sobre neoplasias gastrointestinais de cólon, reto, canal anal, delgado e fígado. E eu espero que vocês acertem tudo na prova, tá bom? Tchau, tchau!